Jerusalém. Não se deixe enganar pela componente histórica e milenar da cidade. Jerusalém sofre dos mesmos problemas cosmopolitas de outras urbes. Trânsito intenso e dificuldades de estacionamento. Mas lá vamos conseguindo chegar aos locais a visitar. Centro e Museu Notre-Dame de Jerusalém é um instituto pontifício para fins de natureza religiosa, cultural e educacional. A ideia em si nasce no século XVII para a recepção dos peregrinos em viagem à Terra Santa e desenvolve com o museu e outras valências ao longo da sua história. Samuel, porque os acontecimentos da vida de Jesus e alguns antecedentes e posteriores foram há muito tempo, há a tendência para se criarem algumas tradições, primeiro tradições orais, outras tradições de figuras ou desenhos que se prolongam no tempo, mas de alguma forma não são factuais. Correto. Principalmente, daqui a pouco nós vamos andar a Via Dolorosa e você vai ver que são vendidas coroas de espinhos e tidas como sendo as coroas que Jesus usou. Isso não é verdade. As coroas eram feitas com plantas nativas, como você está vendo essa aqui. Veja essa planta nativa aqui. Reparem que esta planta nativa, aqui tem as regiões de Israel, onde elas nascem. Então, esta coroa de espinho não tem nada a ver com a coroa que Jesus deve ter usado. Que aqui eu tenho algo que deve ser mais atual do que aquele. Reparem aqui, é tipo um capacete, onde eram colocados todos os tipos de plantas com muito espinho para fazer maldade. O romano gostava da maldade. Algo mais interessante, eu não sei porquê, as pessoas têm o hábito de acreditar que Jesus carrega uma cruz na Via Dolorosa. Isso nunca existiu. Jesus não carregou cruz. Jesus carregou apenas o travessão. Veja aqui nessa imagem. Ele vai carregar este travessão, aonde já existia provavelmente uma árvore, ou uma estaca, onde iria formar um T, formando uma cruz. E esta é uma das razões de visitar estes locais, romper com mitos e tradições. Devido à pessoa que estava sendo condenada ficar muito tempo com os braços abertos, ela vai morrer por asfixia. Então ela morre por asfixia. Sim, eram pregados. No Museu de Israel nós temos prego com um pedaço de osso, o que prova que o romano sim pregava o criminoso ou aquela pessoa que foi condenada. Era uma forma comum pendurar o criminoso, aquele condenado, no local de passagem, em cruzamento, para servir de exemplos para todo mundo. Mas antes ele vai passar pelo mercado para servir de exemplo. E isso foi algo que, inclusive, nós vimos no jardim do túmulo vazio, é que, de facto, nós criamos a imagem de que Jesus tinha sido crucificado no cimo do monte e que toda a gente via de longe, mas não, foi quase à beira da estrada. À beira da estrada. Outro detalhe também, já que nós visitamos o local do sepulcro vazio, aqui também nós temos uma outra imagem aonde eu tenho como era o sepulcro da época de Jesus
E em uma maquete, é lógico. Aqui, olha aqui a maquete. Olha a maquete aqui. Então, lá no local que nós visitamos, não tinha estes degraus, não tinha esta pedra que Maria não conseguiria afastar e também não tinha esta câmara. Ou seja, este é um clássico de um túmulo de época de Jesus. Vamos ver outro detalhe importante. Todos nós temos uma fantasia de Jesus. Uns colocam Jesus de olhos azuis. O que é isso, meu Deus? O outro coloca ele louro. Então, o Jesus que vem se transformando com os milhares de anos, pessoal, o Jesus do século IV era feio. Olha o Jesus do século IV aqui. Olha o Jesus do século VI. Olha a transformação de Jesus até chegar naquele Jesus que nós temos imagem hoje. Muita gente até colocando ele louro de olho azul. Essa região as pessoas não são tão bonitas. Então você vê as diferentes formas de Jesus de diferentes épocas. E de alguma forma, Samuel, porquê tu pensas que isto acontece? Há uma necessidade das pessoas terem um conforto quase... Não, eu acho que é Hollywood. Hollywood tenta colocar a beleza como padrão e chegou até Jesus. Daí a importância de conhecermos, por exemplo... Isso são as imagens que você encontra nas igrejas de como Jesus era retratado. E o interessante é que quanto mais atrás no tempo estamos, mais próximos estamos do que seria essa realidade. Assim conseguimos entender porque é que o filme A Paixão, realizado por Mel Gibson em 2004 com o Jim Caviezel no papel de Jesus, apesar de toda a polémica que o rodeou, está considerado como o mais fidedigno quanto ao que aconteceu com Jesus após a sua prisão. Estamos com o Samuel, o guia brasileiro em Israel, no Museu de Notre-Dame, em Jerusalém, e tem sido um abrir de olhos, uma vez que mitos e tradições estão a ser desmontados pelos factos. Desde as feições de Jesus, nem loiro, nem de olhos azuis, e pedimos desculpa ao Max von Sydow, os pregos nos pulsos e não nas mãos, e muito mais que ajuda a separar mito da realidade. Nenhuma visita a Jerusalém está completa sem ir até à Cidade Velha, intramuros, sentir o pulsar que, por mais que o tempo passe, é em tudo semelhante ao de outros tempos. Um caldeirão cultural e religioso, um fervilhar social e económico são fatores que percorrem os tempos e acompanham Jerusalém. Hélia Capitolina foi uma cidade construída pelo imperador romano Adriano no ano de 131 e ocupada por uma colónia romana no local das ruínas de Jerusalém. Difícil mesmo é entender onde acaba o antigo e começa o novo.
Mas nem todos os passos pelas ruas da cidade foram fáceis. Alguns foram mesmo de dor excruciante. Nós estamos no início da Via Dolorosa. A primeira estação, ela não existe mais. Ela foi destruída, era na Fortaleza Antônia, ficava hoje onde eu tenho o colégio. E aqui na primeira estação, vocês podem ver que na própria entrada tem uma espécie de coroa de espinho que o arquiteto Antônio Barluzzi coloca para lembrar das passagens bíblicas, já que na primeira estação houve a flagelação de Jesus. Pela tradição, Jesus teria levado 39 chicotadas. Então, aqui é o local da condenação e coroação. Aqui teve início uma verdadeira saga de sofrimento, onde em certos momentos a morte pareceu até mais desejável e somente o sentido de missão de vida do Nazareno o fez continuar. Agora nós vamos para a segunda estação. A primeira e a segunda se encontram no mesmo local. Ocorre que os franciscanos tiveram que dividir, já que a primeira já sabemos que é ali. Ali é a primeira. Como nós não temos acesso, os franciscanos dividiram a primeira e a segunda aqui. Vamos então ver a segunda estação, de onde Jesus sai carregando a cruz. Entramos aqui no local, cuidado com o degrau. Nós estamos agora na segunda estação. Como eu sei que eu estou no local exato da segunda estação? Esse piso mencionado na Bíblia, que é chamado litróstotos, e esse joguinho que era usado pelos soldados romanos, graças a esses dois achados arqueológicos, eu tenho certeza de estar na segunda estação. Era costume os governadores romanos erguerem os seus tribunais em lugares abertos e públicos, como mercados ou praças. Pilatos fez com que o seu assento de julgamento fosse colocado num lugar chamado o pavimento, litóstrotos, no original grego, que seria um pavimento em mosaico de pedras coloridas. Estamos saindo então agora da segunda estação, é o local da condenação. Daqui Jesus sai carregando a cruz, que nós já sabemos que é um travessão, e ele vai percorrer um caminho chamado de Via Crucis, Via Dolorosa ou Via Sacra. Esse é o caminho que Jesus vai percorrer. E se pensávamos que mitos e equívocos estavam sanados, uma nova questão se levanta quanto a de quem é a responsabilidade na condenação e morte de Jesus. Estamos aqui em Jerusalém e estamos de facto num sítio privilegiado, de muito pouco acesso para as pessoas que aqui andam. Nós estamos numa parte que ainda subsiste da antiga muralha Antónia, que a fortaleza Antónia, aliás, dedicada a Marco António, atrás de nós está o Domo da Rocha, que na época de Jesus era precisamente o templo onde se faziam as cerimónias religiosas do povo judaico e onde Jesus fazia a sua pregação juntamente com aqueles que já o seguiam. Daqui mesmo, destas janelas, Herodes olhava e tentava entender o povo judaico, tentava entender o dia-a-dia daquele povo, tentava entender o rebuliço e a vivacidade com que esse povo vivia e não conseguia.
Não conseguia porquê? Porque olhava e de facto via uma série de negócios que iam prosperando de volta de uma determinada visão das coisas, de uma determinada exploração ou aproveitamento da espiritualidade de alguns. E eis que aparece Jesus Cristo e vem confrontar de facto todas essas pessoas que viviam do negócio da espiritualidade, do negócio da religião. Aliás, uma das mais famosas passagens na Bíblia acontece precisamente ali, quando Jesus Cristo, à entrada do templo, derruba as mesas dos vendilhões, as mesas daqueles que trocavam as moedas em moedas mais pequenas, daqueles que vendiam umas pombas para sacrifício. E isso, de facto, faz-nos questionar: quem será que lucrou mais com a morte de Jesus? Quem será que viu o seu negócio ameaçado com o aparecimento desta nova visão da relação do homem com Deus? Mais uma vez, uma daquelas perguntas que só encontra resposta não só aqui em Jerusalém, mas acima de tudo nos faz fazer e ter ainda mais perguntas. Jesus traz uma revolução religiosa, social e até política. Daí que os poderes instituídos, fosse em que setor fosse, não tivessem nenhuma simpatia pelo Nazareno. Mas para já, o seu fim estava determinado. Ainda aqui na Fortaleza Antónia, uma questão que se levanta com certeza é, olhando para o espaço físico, é quantas pessoas é que estariam aqui dentro? E quando olho ao redor, imagino, não sei, 200, 300, 1000, se calhar todas apinhadas umas em cima das outras. E isto leva-nos então à tal questão: quem seriam os principais interessados na morte de Jesus? A quem é que Jesus estaria a colocar o seu status quo, o seu estilo de vida? A quem é que incomodaria esta nova visão da relação do homem com Deus? E de alguma maneira, por que colocar aos ombros de todo um povo algo que foi feito ou decidido apenas por uns poucos? Para que colocar aos ombros de todo um povo aquilo que foi pensado e aquilo que perturbava, se calhar, a mente, a visão e a ética destes povos? Gostava de chegar a alguma conclusão quanto a quem queria Jesus morto. Se o povo, que de acordo com a narrativa bíblica gritava Barrabás quando Pilatos deu a escolher entre um e outro, se a instituição religiosa da época, vendo que a sua exclusividade de Deus estava em perigo, ou se o próprio Pilatos, que no afã de manter a famosa Pax Romana e seguir no poder, deixou o inocente ser condenado. Talvez nenhum destes, ou talvez todos eles. A verdade é que a vida de Jesus não deixou ninguém indiferente. O que ninguém esperaria é que a sua morte tivesse um impacto ainda maior. Também em Jerusalém, podemos observar a religião muçulmana a ser professada, sem limitações ou restrições. O livro sagrado do Corão à venda numa demonstração de uma vizinhança pacífica, onde, sem interferências externas, pode ser possível a coexistência, algo que acontecia no passado. Neste pote religioso, algumas datas podem ajudar a contextualizar os acontecimentos. A fundação de Jerusalém deve ter sido por volta do 4º milénio antes de Cristo. Já o nascimento de Maomé em Meca foi no ano 570 depois de Cristo. E para os menos atentos, os muçulmanos já chegaram a fazer as suas orações voltados para Jerusalém. Aqui vejam Via Dolorosa, nós fizemos esse percurso. E Jesus vai ter sua primeira queda aqui nessa esquina. Quantos de nós não temos queda e devemos levantar
e continuar nossa caminhada. Nunca devemos desistir. Estamos na terceira estação. Vimos que Jesus cai ali naquela esquina onde ele tem sua primeira queda. Na sequência, ele vai encontrar com a mãe dele, na quarta estação. E para que a mãe não sofra, Pedro fica na frente dela, impedindo que ela visse aquele sofrimento do homem sendo julgado injustamente, passando por esse mesmo mercado que já existia desde aquela época. Nós estamos agora na quinta estação. Jesus estava carregando aquela cruz, algo muito pesado, e ele está cansado, ele não consegue mais carregar aquele objeto pesado. E naquela pedra ali, ele se apoia. Quando ele se apoia, o soldado romano percebe que aquele prisioneiro não consegue carregar aquela cruz. Vai passando alguém, ei, você aí! Vem aqui, qual é seu nome? Simão. Simão da onde? Simão da Cireneia, senhor. Simão da Cireneia, eu ordeno que você ajude o prisioneiro. E aquele Simão Cirineu passa a ajudar a Jesus a carregar aquela cruz. Do texto bíblico para a ficção é um piscar de olhos, uma vez que alguns consideram que este sulco na pedra foi feito pela mão de Jesus. Enfim, Jerusalém no seu melhor e no seu pior.